todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Levi, no dia em que ele estava completando 26 anos de idade, sofreu um grave acidente de carro. O carro que ele estava caiu de uma ponte e ele ficou tetraplégico. No hospital, ele teve 2 EQMs. Hoje, ele é psicólogo. Vamos conhecer a história dele? Bom dia, Levi. Bom dia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, que somos nós, a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, diga de onde você está falando, qual é a sua profissão e nos conte em detalhes a sua história. Muito obrigado. Muito bem. Meu nome é Levi Venceslau, eu tenho 36 anos, eu estou falando de Lauro de Freitas, próximo a Salvador, na Bahia. Bom, a minha história é a seguinte. No ano de 2006, eu fui vítima de um acidente automobilístico. Eu estava voltando para casa de madrugada. Por coincidência ou não, era o dia do meu aniversário, de 26 anos. E tinha um animal morto na BR, que depois eu soube que era um cavalo que tinha sido atropelado por outro veículo, e o condutor desse outro veículo ainda não tinha tido tempo de sinalizar a BR onde ele atropelou o cavalo. E como eu vinha logo atrás, a gente acabou atropelando esse cavalo que já estava morto e saiu em cima de uma ponte, e caímos da ponte. Vinham 5 ocupantes do carro e eu fui o único que se feriu com gravidade. Eu fraturei a coluna cervical, na altura do pescoço, a vértebra C4 e a C5, e eu fui diagnosticado tetraplégico. Daí para frente, fui diagnosticado tetraplégico. Esse foi a causa do acidente que me deixou nessa condição. Agora, falando das experiências, né, que a gente está chamando aqui de experiência de quase morte. Bom, uma primeira experiência estranha, diferente de tudo que eu já tinha passado na vida, foi quando eu cheguei no hospital, após o resgate, depois de muitas horas de dor, porque eu acho que é alguma regra, tem que ficar um período sem tomar nada para ver como é que evolui o caso, principalmente quando se suspeita de lesão na medula. Então me deram um remédio para dor que muito forte, por sinal. E aí, na hora que me deram essa medicação, eu senti que a coisa mudou. A dor desapareceu e eu senti uma leveza no corpo, uma coisa boa, estranha, mas boa, né? Uma leveza e como se eu estivesse me dispersando, ficando leve, tirando aquele peso do corpo, como se eu estivesse virando uma fumaça, vamos dizer assim. E nisso, quando eu comecei a sentir isso, claro, eu me questionava o que estava acontecendo, porque eu estava consciente, eu sabia que eu não estava dormindo, e também não imaginaria que aquilo seria a morte, porque eu estava sabendo o que estava acontecendo, não sabia exatamente o que era, mas sabia que eu era Levi, que eu estava no hospital, que tinha sofrido um acidente. Então, aí nisso, quando eu estava nesse estágio, eu comecei a perceber os meus sentidos muito aguçados, né? Então eu sentia aromas de tudo que estava no ambiente, eu conseguia sentir quase que ao mesmo tempo os cheiros. Conseguia ouvir muito mais do que numa condição normal. Se eu me concentrasse olhando para a mosca, eu ia escutar o barulho dela aterrissar no lugar. Então, tudo que eu desse atenção, aquilo se ampliava. Você se percebia ainda no mesmo ambiente hospitalar? No mesmo ambiente. Então, quando você diz que você sentiu como se virando fumaça, ainda era nesse mesmo ambiente? Nesse mesmo ambiente, uma sala de
de enfermagem, eu acho que normal de emergência de hospital. Mas você já via o seu próprio corpo? Você já se sentia fora do próprio corpo nesse instante? Já comecei a me perceber fora do corpo. Inclusive, era muito impactante olhar para mim mesmo de um ângulo que eu nunca tinha visto nada parecido, né? Eu olhar para mim como se estivesse no espelho, só que eu sabia que eu não estava no espelho. E onde que você estava? Você estava em pé, ao lado, deitado, no teto? Em qualquer direção que eu me propusesse ver, acontecia. Tipo 360. Você tinha um controle mental, você via de todas as direções. Não tinha um controle, eu estava entendendo aquilo ali ainda. Então, por não ter controle, foi também apavorante. Justamente por não conhecer e não ter controle. Porque se olhar para uma parede, se integrar com a parede é uma coisa surreal. Se olhar para uma cama e se integrar aquela cama, escutar um som e aquela vibração te inflar de um jeito que você parece que vai explodir, é um pouco apavorante. Bom, aí na sequência, deixa eu ver o que aconteceu. Eu lembro que nessa condição, eu comecei a interagir com um irmão meu, que não estava presente no ambiente, mas eu reconhecia que ele estava ali, reconhecia a energia dele, um irmão mais velho do que eu, e como ele é muito estudioso dessas coisas, inclusive de EPM, de extraterrestre, ele sempre foi ligado nessas coisas, lia, falava, então eu acho que houve essa ligação no momento. E aí ele veio explicar para mim o que estava acontecendo. Ele tentou me acalmar e falava o seguinte, eu falava, Rogério, eu morri? Ele disse, não, você não morreu não, calma aí. Eu disse, então eu estou sonhando? Ele disse, não, também não está sonhando não. Apesar de, quando a gente sonha, também fica nesse estágio de consciência aqui. Eu disse, o que está havendo então? É o seguinte, o seu corpo, você levou uma pancada forte no pescoço e ele está precisando de ser reparado. E ele está numa vibração muito baixa. Por isso que isso permite que você esteja nessa condição aqui. Porque o seu corpo está numa vibração muito baixa, não comporta a sua consciência ativa lá, então você vai ter que ficar por aqui até que a coisa ali se recupere mais para você voltar. E com essas palavras, ele conseguiu me acalmar e eu fiquei mais tranquilo. Agora, você teve uma conversa com ele e ele não estava lá? Não estava lá. Onde que ele estava? Eu senti a vibração dele, como se ele tivesse ligado comigo, e ao mesmo tempo, às vezes, parecia dentro que eu era a mesma coisa que ele. Era uma simbiose estranha. Mas ele estava na mesma cidade que você, outro estado? Na mesma cidade, estava na mesma cidade. E naquele instante, obviamente, ele já sabia que você estava no hospital. Já sabia. Sim. E ele também não recorda de ter estado comigo nessa condição, não. Continuando a história, você estava sentindo os seus sentidos aguçados, aroma e audição, era onde estávamos, e que você estava... Era um pouco apavorante essa situação que você estava percebendo. Porque era uma situação de muita liberdade, mas também de desconhecimento do que fazer com isso. Eu não sabia para onde ir, não sabia que direção tomar, não conseguia voltar para o meu corpo, que eu até tentei, ficava olhando para mim mesmo, na intenção de me aconchegar naquilo ali, que era algo que eu conhecia, era eu mesmo ali, o meu corpo, mas não consegui. E eu acho que nesse episódio eu acordei logo em seguida, foi isso. Nessa parte eu acho que eu acordei. E depois eu soube que eu tive uma parada cardíaca nesse intervalo, né? Que foi precisado usar desfibrilador para reanimar. Então, por isso que eu considero que acho que foi uma experiência de quase morte, porque se o coração para, o cérebro para e o corpo para, tecnicamente está morto, né? Mas aí com esse choque, quando eu acordei, de fato no meu tórax tinha 2 placas vermelhas como sinal de reanimação. Aí você teve uma segunda experiência? Tive uma segunda experiência. Deixa eu lhe perguntar uma coisa sobre a primeira experiência. Tudo bem. Você disse que você teve vontade de voltar para o corpo. Sim.
Algumas pessoas que passaram por experiência anteriormente comentaram que ao olhar para o corpo acharam feio, não foi algo convidativo. Qual foi a sensação que você teve de você? Por que quis voltar para o corpo? Qual o nível de reconhecimento que você teve dele? Foi imediato ou você custou a perceber que era você que estava lá? Custei a perceber um pouquinho, mas me parecia a coisa mais familiar, que me confortava estar perto, era eu mesmo ali. Então eu buscava essa aproximação. Era o de mais confortante naquela situação, era me ver eu mesmo. Que aí eu sabia, não, ali é Levi. Mas eu também sou Levi, eu pensava. Então vamos juntar os dois para ver se a gente se harmoniza. Nessa primeira experiência, o ambiente que você percebia, o quarto, ou não sei se era uma UTI ou se já era uma sala pré-cirúrgica, o que era, mas você percebia como um ambiente normal, com pessoas que estavam aqui, não tinham pessoas, por exemplo, que você descobriu depois que não eram daqui, os seus sentidos aguçados não fizeram com que você visse além do que normalmente a gente enxerga aqui naquele momento. Correto, era o ambiente normal de uma emergência. Pessoas correndo para cá, para lá, maca, barulho, frio, zoada, gente chorando, gente sangrando. Era um hospital público, né, que é mais grave ainda essa situação. E você viu o seu corpo deitado. Você percebeu junto dessa sua visão um corpo também? Não. Tem um detalhe que eu percebi. Um cara cortou minha roupa toda. E depois eu perguntei para ele se foi ele mesmo. Ele disse que foi. Pegou uma tesoura, cortou minha calça, cortou minha camisa. E depois eu reconheci ele. Ei, vem cá. Há um tempo atrás, foi você que cortou minha calça. Ele disse, sim, é procedimento normal. Porque não pode lhe mobilizar. Aí tem que cortar. Interessante, que isso foi uma confirmação de que você de fato estava enxergando aquilo. Ok, então, indo para a segunda experiência, você teve a parada cardíaca? Segunda, vamos lá. Possa ser que eu misture alguns episódios, alguns fatos, porque às vezes quando eu vou reler meu livro, onde eu conto essa história, eu me surpreendo com alguma coisa que eu já não lembrava mais, e também lembro de outro detalhe que eu não botei no livro, ou que eu não lembrava na época. Então, às vezes eu faço um pouco de confusão. Mas como você lê o livro também, você pode pontuar alguma coisa. A segunda experiência foi quando eu fui fazer a cirurgia de fixação da coluna. Ficou uma discussão entre os médicos se era viável, se tinha o chamado teto cirúrgico, que era uma cirurgia de risco. E, pelo que eu entendi, eles estavam esperando que eu morresse, que não fosse necessário fazer a cirurgia, porque o quadro era muito grave. Bom, enfim, marcaram a cirurgia para alguns dias depois. E aí, já na sala de cirurgia, eu conheci o médico que ia me operar. Ele não me passou muita segurança, porque era um cara muito novinho, assim. E para médico, eu confio mais nos que têm cabelo branco, que é mais. Então, mas aí seguimos para a sala cirúrgica. E aí, quando me aplicaram dessa vez foi um gás, não foi líquido, não. Me colocaram uma máscara e a anestesista me avisou que eu ia inalar aquele gás e ia dormir. Simples assim. Ela colocou a máscara no meu rosto e fez uma contagem regressiva de 3, 2, 1. E aí eu comecei a sentir a mesma sensação de que eu senti na primeira vez que eu cheguei lá no hospital e que me deram o remédio para dor. Igualzinho, a mesma. Eu me dispersando, ficando leve, ficando solto, me expandindo, começando a ouvir muitos barulhos, todos os barulhos, a atenção ficando aguçada de novo. Só que dessa vez foi diferente. Aí eu entrei num ambiente de muita luz. A sala foi ficando abstrata e clareando. Tanta luz de chegar a incomodar muito. Uma luz e uma paz. Uma paz tanta paz que era cansativo de estar tão quieto, de tão bom. Parecia que era impossível ter tanta
calma e tanta luz ao mesmo tempo. Já estava, aí sim, aí nesse ambiente, que eu não tenho como dimensionar nem classificar por tamanho, é um negócio sem começo, sem fim. Aí eu senti uma vibração translúcida, né, que dava para ver o perfil de uma pessoa. Quando eu me concentrei mais, que comecei a olhar, era um senhor, não era um velho não, mas era um senhor já de cabelo branco, que se aproximou de mim. E essa presença me acalmava. Eu já não me questionava mais se eu estava perdido, onde eu estava. Aquele ambiente já me inspirava mais confiança. E depois que eu encontrei com esse cidadão, eu voltei a enxergar a sala onde foi feita a cirurgia, mas com ele do meu lado. E aí eu já me via fora do meu corpo novamente. Eu vi os médicos em volta da maca, me manipulando, via tudo que estava acontecendo dentro da sala cirúrgica. E aí esse cidadão que se apresentou, de repente ele desapareceu, mas eu sentia que ele estava em mim, ou então que eu estava vendo tudo através dos olhos deles. Eu já não via ele, nem via a mim, parece que nós dois víamos uma coisa só. Então eu não perguntava nada, ele apenas respondia as minhas dúvidas, que surgia, é difícil até botar em palavras, é um negócio muito estranho, mas parecia que era a mesma consciência, e todas as questões que eu indagava, já vinha a resposta pronta dada por ele, né? Então, eu e ele era uma coisa só naquele momento. E ele começou a explicar para mim o que estava acontecendo, falou que tinham me dado uma droga para o meu corpo ficar apto a receber o conserto que o médico estava fazendo. Nessa hora, eu via nitidamente o cara consertando a minha coluna cervical. Ele pegava a pinça, ele tirava fragmentos ósseos, ele lixava, ele abria. Nesse mesmo momento, um outro médico fez uma incisão em outra parte do meu corpo, que eu também acompanhei, tirou um pedaço de osso, modelou, lixou, colocou na minha coluna. E tudo isso foi confirmado depois que, de fato, era o procedimento técnico que estava sendo feito para fixar minha coluna, né? E aí, essa pessoa que ficou dentro da minha consciência explicou que meu corpo estava sendo reparado e que eu ia voltar a usar ele. Que eu estava ali num certo grau de consciência, mas eu estava no limite. Se eu passasse daquilo ali, eu não ia conseguir voltar mais para o corpo. Ele falou que era o 7º grau de consciência, que eu estava ligado àquele corpo pelo ar e que eu ainda ia voltar. Mas dali para cima, se eu me subisse mais um pouco, eu não voltaria mais para aquele corpo. E nessa conversa, nessa interação, seguimos caminhando, que é para a gente poder entender, mas não se caminha sem pernas, se desloca. Nos deslocamos por um corredor onde tinha várias outras salas e outras equipes fazendo coisas parecidas do que estavam fazendo comigo. Neste outro ambiente não material. Não, era material. Ah, então vocês se deslocaram pelo hospital real. Pelo hospital real. Eu não tenho certeza se era aquele hospital, mas era um hospital real. Aí seguimos, às vezes a minha atenção se voltava para alguma coisa e eu ficava preso naquilo ali um tempo. Como, por exemplo, um médico consertando a perna de alguém. Literalmente consertando mesmo. Lixando, furando, botando um ferro. E aquilo, fiquei admirado com aquilo. Passei um tempo olhando. Aí me deslocava mais um pouco. Tinha outra situação parecida mais na frente. Alguém consertando uma mão. Isso chamava a minha atenção. Você, por acaso, depois, você não voltou lá no hospital para ver se esses locais existiam mesmo? Ah, não. Nessa experiência, não. Essa das outras salas, não. E por que ele levou você para ver essas coisas? Não tenho certeza. Não sei. E depois daí, o que aconteceu? Depois que caminhamos por essas salas e tínhamos outros corpos sendo reparados, tal qual o meu estava sendo,
eu já acordo numa sala onde a gente fica depois de uma cirurgia mesmo. Eu já acordo nessa sala e o médico me manipulando meu rosto, me avisando que deu tudo certo. Disse, deu tudo certo. Foi quase 4 horas de cirurgia, mas você sobreviveu, tá tudo bem. Aí quando ele falou 4 horas, eu disse, 4 horas? Me parece que eu entrei aqui há 10 minutos. Mas a percepção de tempo fica completamente fora da cronologia. Essa pessoa, esse senhor, quando você ouviu, ele vinha de algum lugar, você estava... você disse que sentiu uma vibração translúcida. Sim. Onde que você estava nesse momento? Na sala de cirurgia, já fora do meu corpo. Você diz que a partir daí, ao lado dele, você começou a enxergar a cirurgia. De cima, do lado, onde que vocês estavam? Para onde eu direcionasse o olhar e para onde eu intencionasse me posicionar, ia. É tipo uma fumaça. Como antes? Como antes, é. E onde que você escolhia olhar? Você teve vários momentos, várias posições? Porque, por exemplo, se tinha alguém na minha frente, bastava eu me impulsionar e eu atravessava essa barreira. Nada me detinha, vamos dizer assim. Nada detinha a minha visão. Desde que eu soubesse dosar a intenção e a força, eu via através das coisas. Agora, você via através das coisas ou me deu a entender que você atravessou essa pessoa? Pronto, também acontecia. Era muito sutil se perder nesse contexto, porque se eu olhasse para o pé da mesa, eu era o pé da mesa. Aí tinha que ter esse equilíbrio. Se eu olhasse para a tesoura que estava na mão do cirurgião, eu praticamente era a tesoura e escutava ela mastigar. Você foi literal ao dizer eu era aquela tesoura ou você sentia como se a sua consciência estivesse ao lado da tesoura? Ou você quer dizer de fato uma espécie de fusão entre você e a tesoura? É quase uma fusão. Escutar o barulho, ver aquela cor nítida, e se você se concentrar, entrar mais ainda, é uma experiência muito diferente. Você falou em 7º grau de consciência. Esta é a primeira vez que eu escuto isso. Isso pode ser, provavelmente, ignorância minha? Não, também era minha. Eu gostaria muito que você me falasse mais sobre o que é isto. E, além do que é isto, qual é o 6º? Qual é o 5º? Onde estamos? Ele me falou do 8º. O 8º era o coma, o estado de coma, ele falou. Só foi a informação que eu obtive. Você está no 7º grau de consciência e o 8º grau é o estado de coma. Aí depois disso, se subir mais, não volta mais para o mesmo corpo. Foi essa a informação que esse cidadão me passou. Me deu a entender primeiro que o 7º era o último. Eu estava no penúltimo, o próximo seria o coma, e o depois do coma não voltaria mais para o corpo. Agora é interessante, né, Levi, porque algumas pessoas têm a experiência de quase morte durante o coma. Durante o coma. Correto, de fato. Você é psicólogo. Só. Como é que você absorve esse conhecimento de 7º grau de consciência, 8º grau de consciência? Você encontrou eco? Você encontrou algum estudo sobre isso? Algum respaldo literário ainda não, mas continuo em busca. E você não intui qual seria este nosso estado de consciência? O que nós estamos agora? Não. O que aconteceu daí por diante? Bom, depois daí teve a fixação da coluna, eu fiquei na UTI, me reabilitando durante um tempo, acho que alguns meses, 2 ou 3 meses, e depois fui para casa. Meu irmão pediu a minha saída do hospital e se responsabilizou por isso, porque na época o meu quadro não permitia ir para casa devido às condições clínicas. Mas ele se responsabilizou e me levou para casa. E foi montada na minha casa uma home care que chama, né? Tinha a máquina de respirar, tinha os equipamentos necessários para que eu ficasse monitorado. E aí fui indo, até que surgiu a oportunidade de vir fazer
reabilitação aqui em Salvador, no Hospital Sara. Isso já era um ano depois de eu ter saído da UTI. Aí vim fazer reabilitação no Hospital Sara, e lá eles me ensinaram a viver nessa condição, mesmo com as limitações que uma tetraplegia condiciona o indivíduo. Eles conseguiram, com os movimentos que eu tenho, e com o equilíbrio de tronco que eu já possuo, desenvolver algumas atividades diárias e de rotina mesmo. E aí eu venho me adaptando e vendo que é possível, sim, viver com a tetraplegia, conviver com essa limitação e ter uma vida praticamente normal. Voltei à rotina, voltei a estudar, me formei depois do acidente, né? Continuo estudando, hoje trabalho e a vida vem seguindo. Moro sozinho, quer dizer, tenho as cuidadoras, né? Mas moro no meu apartamento sozinho. Aí meus parentes também moram aqui por perto, meus irmãos, alguns. E a vida segue. Você ainda sente alguma ligação com esse lugar, com esse ambiente que você visitou, com essa dimensão? Ao mesmo tempo, eu já embuto uma outra pergunta. Você sente que isso era uma outra dimensão onde você esteve? Olha, eu passei a perceber a morte como uma coisa diferente do que eu pensava antes. Depois desses episódios, eu entendo que a morte não é o fim. Você não desliga, você não apaga, se dispersa e pronto. Você apenas muda de estágio de consciência. Eu acho que ali eu estava morto, e que morrer é aquilo ali. Eu só tenho que ter mais habilidade para quando eu voltar para lá saber o que fazer e para onde ir. Mas eu acho que aqui... Então essa percepção de não mais temer a morte dá um sentido totalmente, pelo menos para a minha vida, deu um sentido totalmente diferente. De entender que o corpo é que acaba, ele pode causar um dano irreversível, mas a sua consciência, ela continua existindo, e é bom aprender o quanto antes o que fazer com isso, para não ficar aperreado igual eu fiquei, com medo de seguir adiante e conhecer essa dimensão universal que provavelmente tem por aí. O que faz mais sentido para você? Falar em frequências, falar em dimensões? Frequência. Você falou frequência, faz sentido. Porque frequência me lembra ondas. Ondas que lembram vibração. E parecia tudo uma questão de vibração. Um lugar para onde eu direcionava a atenção, eu vibrava mais com aquilo ali. Se eu vacilasse, outra coisa, uma vibração mais forte ali, eu já emendava com aquela ali. Então a palavra vibração tem tudo a ver com a questão, eu acho. Vibração, energia, ondas. E tinha coisa ruim também, tinha sentimentos ruins, escuridão, que se eu desse atenção, aquilo também crescia e eu me perdia. E de onde vinham esses sentimentos? Essa escuridão, esses sentimentos, de onde eles vinham? Parecia uma linha onde uma ponta era luz e a outra ponta era trevas. E aí eu tinha que me esforçar para ficar onde era confortável para mim. Mas as vibrações me puxavam. E quando você estava enxergando as pessoas na sala de operação, você acessava também o sentimento delas? Sim. Naquela primeira experiência isso foi mais nítido. Que eu ficava angustiado, eu sentia tristeza, eu sentia dor, eu sentia euforia. E eu conseguia entender que aquilo não era meu. Eu dizia, não, eu sou tipo uma esponja aqui. E eu estou sentindo todos os sentimentos dessas pessoas que estão aqui. Aí eu me questionava, mas será que eles estão me vendo? Ou eles estão nessa mesma condição de percepção que eu nesse momento? Mas eu senti que tudo aquilo não era meu, não. A dor, a tristeza, a euforia, a angústia, a solidão. Eu entendi claramente que aquilo não era meu. Que eu estava absorvendo daquelas pessoas que estavam ali nas macas, sentadas, gente no corredor, né, que
a realidade do hospital. E agora falando do seu irmão, com quem você conversou, ele não estava lá e ele nem se lembra disso. Você se lembra? Eu lembro, mas ele não lembra. De novo, eu puxando esse seu lado de psicólogo também, como é que você entende hoje isso que aconteceu? Olha, me veio na mente a palavra telepatia. Uma comunicação em um nível de consciência. Talvez ele estivesse dormindo e ele entrou no sonho e foi lá falar comigo. Isso faz pensar que talvez nós tenhamos níveis de consciência dos quais não estamos Conscientes. Eu acho que sim. E outra coisa, eu acho que temos ligações que não estamos conscientes dessas ligações. Que todos nós, em algum nível, temos uma ligação. E não estamos conscientes disso. Eu acho que em algum nível de consciência, todos nós, seres humanos, nos comunicamos. Estamos ligados. Então podemos nos comunicar, nos acessar. Não sei em qual estágio nem como é que chega lá. Você sentia que tudo era interligado e que tudo era uma coisa só no final das contas? Certa medida, sim. Mas não era bom, não. Era muito ruim sentir aquilo. Porque eu me perdi a minha identidade. E o que é que sou eu? E o que é que eu estou sentindo? O que é meu aqui? Mas você nunca deixou de perceber a sua existência individual, mesmo que eventualmente invadido por outros sentimentos. Eu sabia que eu era Levi. Mas será que eu sou? Essas outras pessoas são parte de mim, então? Ou eu só estou sentindo o que elas estão sentindo por enquanto? Aquele senhor que apareceu, você disse que sentiu como se ele tivesse talvez se fundido com você. Mas ele era diferenciado. Ele não me passava nada de ruim. Ele me passou segurança, confiança e orientação. Então, era algo, eu acho que superior, mais limpo. Era uma coisa mais limpa, uma vibração mais pura. Você sente que existe alguma espécie de hierarquia no sentido de cuidar? Sim, existe. Tem ambiente que era incômodo, triste, sofrido, e tinha vibrações mais altas, que aí já sentimentos mais finos, melhores, mais calmo, mais tranquilidade. Sempre existe níveis do ruim até onde você aguentar isso. Mas você sentia que, além da existência simultânea de vibrações diferentes, existia algum tipo de organização no sentido de, por exemplo, esse senhor parece que ele tinha uma função junto a você. Correto. Cuidava de você. Você diria que existe uma espécie de hierarquia no sentido de quem cuida de quem, como é que isso tudo acontece, envolvendo todos nós? Eu senti que ele estava ali para me servir, para me acolher e me orientar. Tipo assim, ele já estava lá há muito tempo, já estava habilitado naquilo ali e estava tipo fazendo um trabalho de orientação mesmo, acolhendo, explicando, dizendo o que era. E como que ele estava vestido? Era tudo muito branco, não tinha nada de destaque de cor. Cabelo branco, dente branco. Você percebeu o rosto dele, as feições? Lembro, vagamente, até hoje ainda tenho um registro. Você sentiu algum tipo de familiaridade com ele? Já fiz várias associações de pessoas na mesma idade que eu conheço, que lembram, mas que estão vivas ainda. De lá para cá, na sua vida, aconteceu algum tipo de coisa que possa te lembrar de ser extracorpo, de uma experiência que envolva outros níveis de realidade? Tem uma experiência que eu conto no livro, foi de um sonho, que tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, e uma vez, de noite eu dormindo, eu desperto dentro do sonho, e vou até a cozinha beber água. Levanto da minha cama, isso já tetraplégico. Aí abro a geladeira, bebo água. Quando eu chego na cozinha, essa pessoa que trabalhava na minha casa, ela tá olhando para mim, pé na cozinha, com o olho arregalado, assim, uma faca na mão. E tava parada lá ficou. Eu bebi água e voltei pro quarto. Aí no outro dia de manhã, ela me contou o seguinte,
que tinha sonhado comigo e que tinha acordado gritando de madrugada. A filha dela foi lá no quarto conversar com ela, ver o que era, e ela contou para a filha que tinha sonhado que estava na minha casa, na minha cozinha, que eu tinha entrado de fraldas, que eu estava tetraplégico, então eu ficava a maior parte do tempo de fraldas. Tinha entrado, aberto a geladeira, bebido água, olhado para ela, botado o copo na pia e voltado para o quarto. Vocês dois sonharam e interagiram, cada um no seu sonho, um com o outro. Um com o outro, hein? Você, como psicólogo, você já ouviu falar de algum caso como esse? Não, nada parecido. Sonhar o mesmo sonho da outra e interagir nesse sonho, eu nunca ouvi falar, não. Como é que é para você ter saído do corpo, perceber que você tem uma existência que independe do corpo, mas agora você está vivendo dentro desse corpo que não permite que você faça com ele o que você fazia antes? Você experimentou um grau de liberdade que você nunca teve e agora você tem um grau de restrição que você nunca teve. Então eu acho que isso é também importante para as pessoas que passaram por um acidente como você, que ficaram tetraplégicas, mas que não sabem isso que você sabe. Olha, no início mesmo, logo depois do acidente, onde eu não lembrava dessas experiências, eu queria morrer, aliás, tinha uma coisa que eu sempre repetia, que era, se fosse para viver dependente de outras pessoas, eu preferia não existir. Mas é uma situação tão inusitada um tetraplégico, que mesmo que ele queira, ele não consegue se matar, porque não tem o que fazer. Se eu parasse de comer, alguém ia colocar uma sonda no meu nariz e me alimentar e não ia morrer. Então, não tinha jeito. A única opção era aguentar e atravessar. Não tinha outra opção. Era se manter vivo. É uma situação maluca, mas é a realidade de um tetraplégico. Então, passando essa primeira fase, onde não via sentido em nada, quando eu tive essa experiência, quando eu comecei a voltar para a vida, a interagir com as pessoas, a interagir mais com a família, com os amigos, aí eu comecei a buscar algum sentido para essa experiência, senão eu ia ficar maluco, algum sentido espiritual, algum sentido. Aí comecei a ler, a pesquisar, a tentar entender melhor o funcionamento do próprio corpo, né? O que eu ia poder fazer, o que eu não ia poder fazer. Aí depois que eu tive essa experiência de que a vida não é só isso aqui, essa matéria, esse corpo, isso me deu mais conforto, me deu mais sentido e também me deu a sensação de mais brevidade de existência aqui. Me dá a sensação de que tão logo eu posso vivenciar aquela experiência de novo e também posso aproveitar essa experiência que eu estou aqui agora de uma forma boa também, vivendo, me divertindo, interagindo, estudando, acolhendo outras pessoas, compartilhando essa minha experiência também. Então, eu tenho encontrado um sentido e isso tem me confortado. Mesmo entendendo que estou preso num corpo com sérias limitações, isso já não me aflige tanto, nem me angustia tanto quanto antes, né? Eu tenho encontrado meios e motivos para estar gostando de estar vivo mesmo nessas condições, né? Mesmo sabendo que existe uma infinita liberdade em um mundo cósmico aí a explorar e a conhecer, tão logo essa matéria aqui não esteja mais funcionando. Você, quando voltou da segunda experiência, você voltou imediatamente com lembrança dela? Não. Fui lembrar depois, mais pra frente. E foi de uma vez ou foi aos poucos? Eu comecei a lembrar mais quando eu comecei a escrever o livro. Aí foi que veio mais detalhes. E você começou a escrever esse livro quanto tempo depois do acidente? Eu não lembro exatamente. Mas é 1 ano, 2? Acho que 2 por aí. Que em 1 ano eu não tinha habilidade nenhuma de nada com computador, com digitar, com... Você teve a experiência, ficou um tempo grande se adaptando a essa nova realidade e depois que começou a vir a lembrança, isso inclusive da primeira experiência ou só da segunda? Da primeira experiência eu
me lembrava. Tinha alguns detalhes que eu não lembrava, mas sabia que tinha acontecido algo muito esquisito. Sobre o livre-arbítrio, você estava no 7º grau de consciência, foi avisado de que acima disso você não voltaria, quer dizer, a gente sabe que tem um 8º, né? Uhum. Mas você sentiu que você tinha um livre-arbítrio, que você poderia, se quisesse, não voltar? Eu lembro que a minha tendência era querer voltar para perto do meu corpo sempre. E que eu era meio que puxado para ir ver e para sentir essas coisas. Mas uma tendência minha era de ficar com o que me era familiar. Eu me apegava sempre ao que eu conhecia, que era pessoas, rosto de gente, e quando a oportunidade de ver meu corpo, a minha tendência era querer ficar junto a ele. Então eu não sei até que ponto eu teria autoridade para dizer, não, vamos embora e deixa esse corpo para lá. Ou então se eu determinasse, não, vou voltar para o corpo agora e isso será feito. Não sei se estava no meu poder essa determinação, não. E esse senhor não comentou nada com você que fizesse você pensar que você poderia escolher. Simplesmente a coisa aconteceu de acordo com que a tendência já indicava que aconteceria. Correto. Algumas pessoas que passam por uma experiência de quase morte dizem que os seus sentidos ficaram aflorados depois da EQM. Algum dos seus sentidos, mesmo estando tetraplégico, você sente que ficaram aflorados? Eu adquiri um senso de percepção mais aguçado em todos os sentidos. Eu enxergo melhor, eu escuto melhor, eu sinto melhor, eu percebo isso. Você sente o sentimento do outro também melhor? Sem dúvida, ter mais empatia foi uma coisa que mudou bastante. Até porque eu preciso de pessoas à minha volta quase que o tempo todo. Então, se eu não for minimamente agradável ou procurar ter uma boa relação com as pessoas, fica mais difícil para mim. Então, até por uma necessidade, eu tive que aprender a conviver melhor com pessoas. Então, acho que nesse sentido. Eu me refiro a você ter uma percepção, por exemplo, chega uma pessoa que chega sorridente para você, mas de repente você sabe que ela está muito triste. De fato, acontece. É tanto que isso veio a calhar com a minha profissão. Eu tinha medo disso. Eu achava, pô, será que eu estou sendo pretencioso em achar que eu estou sabendo o que a outra pessoa está passando, está sentindo? Mas não, isso tem me ajudado. Tem sido uma ferramenta para mim. Muitas vezes, até em consultório mesmo, eu sinto mais ou menos o que aquela pessoa está trazendo, né? Quando ela vai falando, quando ela vai compartilhando o que ela está querendo, o que ela está buscando, bate com aquela percepção inicial que eu tive, e isso facilita para eu poder ofertar para ela o que ela está precisando, se é que de fato eu vou poder atendê-la, né? Então você tem razão. Pensando em tudo que você viveu, pensando na compreensão que você tem do significado de viver hoje, qual seria a sua mensagem para todos nós que não passamos por uma experiência como você passou? E gostaria que você direcionasse principalmente para as pessoas que de alguma forma têm algum tipo de restrição física que antes não tinha e que talvez nesse momento também esteja buscando um sentido para a própria vida. Outro dia me perguntaram o que eu faria diferente. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Eu respondi para essa pessoa, olha, eu trabalharia bem menos, eu ia aproveitar mais a minha família, eu ia aproveitar mais as coisas simples que a natureza me oferecia, um banho de mar, um passeio de barco, uma pescaria, um jantar em família, porque isso para mim hoje é o que faz sentido, que me traz alegria, que me dá prazer, e antes eu não valorizava essas coisas. Eu trabalhava muito, até hoje, não sei porquê, porque eu não ia ficar milionário fazendo o que eu fazia, mas eu tinha do trabalho, dormir meia-noite, acordar às 5 da manhã, trabalho, e não vivia, não aproveitava a vida. Então, mesmo com toda limitação, mesmo com toda dificuldade, é possível usufruir de prazeres da vida, porque eu acho que o real sentido da vida é a gente procurar ser feliz. Mas aí eu penso, eu precisei sofrer tanto, passar por tudo isso, para poder
chegar agora, olhar para uma flor e ter alegria olhando para aquela flor. Ver que coisa linda, que coisa singela, que perfeição da natureza. Eu sinto prazer nisso hoje. Em olhar, em ir pro mar, ficar na beira do mar, no calçadão olhando as ondas. Isso para mim é prazeroso, é satisfatório, é bonito. Coisas que antes não tinha. Mas eu espero que ninguém tenha que sofrer de passar situações, de que ter que se aperrear, para poder voltar a enxergar essa beleza, para poder voltar a dar um bom dia, um abraço, a conversar com o irmão, a dar atenção para a mãe, a dar atenção para o pai, a vivenciar coisas, as coisas que são realmente reais, sentimentos bons, ajudar outra pessoa, auxiliar alguém. Hoje eu fico dizendo que eu não vou enricar vendendo, porque eu gosto mais de dar livro do que de vender. Eu vejo, quando eu dou de presente um livro, que eu vejo o brilho no olho da pessoa ali, ela doida para ler o que é que tem dentro, vai me melhor do que vender. Então, eu não sei se eu consegui te responder, mas... Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?